Falando na minha cabeça há um certo tempo. E essa semana eu me reuni com alguns homens que estão nos ajudando com o Ministério de Homens e eu fiquei ali meio extasiado conforme as direções que iam saindo, porque era algo que já estava no meu coração há um certo tempo. Acerca da pressão. A pressão, ela tem muito poder na vida do homem. E a partir do mês que vem nós iniciaremos uma série de ministrações sobre pressão para o Ministério de Homens. Se você é um homem dessa casa, participe. Nós temos algumas ministrações para abordar várias áreas na vida do homem que sofrem por pressão. Só que isso não cabe apenas ao homem, as mulheres também passam por esse tipo de pressão. Todos nós vivemos debaixo de algum tipo de pressão. Seja uma pressão familiar, seja uma pressão financeira, uma pressão no trabalho, ou seja uma pressão do nosso inimigo que é contrária a nós. Algum tipo de pressão está sendo exercida sobre as nossas vidas neste momento. E trazendo uma ilustração clara, eu vejo o quanto a pressão é eficiente na vida do ser humano. Se você é um apaixonado por feijão, como eu sou, você sabe que enquanto a pressão não vem sobre a panela, o feijão não fica pronto. Não é isso ou não? Tem mais apaixonado por feijão aqui ou só eu que sou? Tem gente que só come salada. Mas a pressão se faz necessária. Mas isso só acontece quando você vai, coloca a tampa sobre a panela. Faz pressão ali para que a panela fique fechada. E então com o fogo, porque toda pressão também é acompanhada de fogo. Então o fogo vem e a pressão começa. E por mais que tentemos fugir da pressão, ela sempre está por perto. Em vários níveis, mas ela sempre nos visita. Nessa noite não é necessário explicar o que é pressão. Você pode até se confundir algumas semanas, está tão pesada a tua vida que você declara opressão. A opressão, você não sabe se é pressão da terra, se é opressão maligna, mas é pressão. É pressão que está sendo exercida de todos os lados, que faz com que você tome algumas decisões. Em meio a essa negociação que nós estamos, veio pressão por vários lados. E aí, não veio resposta ainda? Eu acho que você tem que ligar, eu acho que você tem que ligar, liga. E eu falo, não, a pressão não vai me fazer decidir. Não vai ser a pressão que vai me empurrar para uma decisão, para uma nova atitude, para um novo passo. Mas sim é a minha fé. É a minha fé que precisa me impulsionar a seguir em frente. E o que isso pode trazer de entendimento para mim, pode trazer de entendimento para você? Ninguém, absolutamente ninguém vai amadurecer ou ter um crescimento espiritual sem estar debaixo de pressão. Você que não gosta de pressão, vai ter que se contentar com inanição espiritual. Vai ter que se contentar com imaturidade na sua vida. A pressão, ela se faz necessária em todas as etapas da vida de um homem, de uma mulher. Porque a pressão ela mostra a nossa realidade. A pressão mostra quem realmente nós somos. Não dá para você se esconder quando você está debaixo de pressão. Quer conhecer alguém? Veja alguém que está passando por pressão.
Essa pessoa vai mostrar o que está dentro dela. Não há como. Ainda, será que você conhece alguém que só ora ou só vem à igreja quando ela está passando por momentos de pressão? Não precisa levantar a mão. Será? Essa atitude certamente não seria a mais correta. Mas, se você for analisar esse tipo de pessoa, mostra que de certa forma ela tem algum temor a Deus. Porque nos tempos de luta ela vai ao encontro de Deus. Não talvez com as motivações corretas, mas demonstra ser alguém que tem o temor a Deus. Sabe que Deus será o único que vai poder te conduzir para longe desse tempo de luta, desse tempo de pressão. Ainda existem outras pessoas que no tempo de pressão ficam sentadas em seus escritórios, sentadas em sua casa, apenas murmurando, apenas reclamando do mundo, reclamando de tudo, ou ainda assistindo televisão esperando que algo aconteça. Alguma atitude contrária apareça do nada. Por outro lado também, a pressão, além de mostrar a realidade, ela produz realidade. Não só uma realidade natural, mas como também uma realidade espiritual. Portanto, a pressão, ela é útil para as nossas vidas. A pressão tem poder para mudar a nossa vida. Por exemplo, o diamante. O diamante, ele é feito do carvão. Alguém sabia disso ou não? Algumas pessoas já sabiam do processo. O diamante, ele é feito do carvão, depois de muito fogo e muita pressão. Sai então um diamante. Como duas coisas tão diferentes podem ter a mesma composição? Tudo isso está no processo na qual esses elementos passam. Portanto, contente-se com a pressão, contente-se com o fogo que impulsiona essa pressão a ficar mais forte sobre a tua vida. Para que você consiga chegar a um estágio tal que você, mesmo em meio à pressão, você consiga declarar a oração de Abacuque, você consiga apresentar o clamor de Abacuque. Está em Abacuque 3, versículo 17 e 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que essa pressão não pare, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, diz Abacuque. Amém? Glorifique a Ele. Que a sua súplica seja assim nos momentos de luta. A oração da entrega. E a pressão, por outro lado, também, ela produz poder. Nós somos uma igreja que alargou as suas estacas, as suas fronteiras, depois de experimentar o maravilhoso poder de Deus em nós. Temos visto isso. Todo lugar que nós vemos Deus agindo dessa maneira, mas nós não podemos nos limitar, nós não podemos paralisar o agir de Deus. Sempre queremos que desejar mais, sempre queremos que ir mais além, mesmo estando debaixo de pressão. Quando nós estamos debaixo dessa pressão, nós recebemos mais poder, porque quanto mais pressão, mais a igreja se une.
mais a igreja luta junto. Por consequência, mais poder. Você sabe como um carro, um trem ou um avião se move? Através do processo da combustão. O combustível, então, ele gera uma explosão e faz com que uma pressão seja lançada e acontece o movimento. Até física hoje tem na pregação, hein? Hã? Ô Glória, não entendi o que vocês falaram. Esse é o princípio que move as coisas. Um combustível que passa por uma pressão que gera uma explosão. Hoje eu vejo muitas pessoas se movendo com... Vou contar só para você, tá, João? Pessoas com muito poder se movendo, mas há 4 anos e meio atrás, eu tinha que parar, sentar e ficar mais de meia hora falando. Muda isso, faz isso, vai, acredita. Você pode. Por que eu posso? Por quê? Por quê? Parecia a minha filha de 8 anos perguntando por quê. Meu Pai eterno. Mas houve uma explosão, houve um movimento. Tá aí, a Brenda que não me deixa mentir. Não é verdade? Não, você acompanhou, não é que você tenha me dado problemas. Longe disso. Viu, Boninho? Longe disso. Mas essa explosão faz com que haja movimento. A Bíblia tem muitos exemplos disso. A igreja primitiva, quando ela passava, estava por debaixo de muita pressão, por muita perseguição. Em momento nenhum, a igreja pediu para que Deus arrancasse isso, para que Deus os tirasse daquela situação. Pelo contrário, a igreja, os que estavam à frente da igreja pediram por mais ousadia. Precisamos de mais ousadia para enfrentar essa pressão. Ousadia que dá autoridade para que possamos passar por essas pressões. Amém? Agora entenda. A pressão, ela gera poder. E existem fontes desse poder. As necessidades pelas quais nós passamos fazem com que nós tenhamos acesso a este poder. Eu e você, nós não devemos nos conformar em viver uma vida ruim por causa das nossas necessidades. Saiba você que a necessidade gera uma pressão e a pressão, ela gera poder. Logo nós nos movimentamos a sair das necessidades, a sair da pressão, a sair das lutas. Falei com vocês no início acerca de sonho. Nós devemos sonhar juntos. O sonho é uma fonte de poder. Quando nós sonhamos por algo juntos, nós alcançamos poder. Havia uma mulher, melhor dizendo, na Bíblia que desejava desesperadamente por ser mãe. Era Ana. Ela tinha um sonho por ter filhos. Embora o seu marido a amasse, mesmo sem ter filhos, ela não desistiu do seu sonho. Ela não desistiu do seu sonho de ser mãe. E ela não saiu debaixo da pressão. A pressão era exercida, mas ela permaneceu firme, sonhando. E esse sonho gerou poder. Por outro lado também a compaixão faz gerar em nós poder. A compaixão também faz com que os nossos olhos mudem, o nosso olhar mude em relação àqueles que estão ao nosso redor. Nós temos um olhar diferenciado quando a compaixão nos move. Esse era um sentimento que movia Jesus poderosamente, a compaixão. A compaixão fazia que Jesus olhasse para as pessoas com paixão. Ele não olhava com julgamento, ele não olhava com condenação, ele olhava com compaixão. Pessoas oprimidas pelo diabo ali ao seu redor. Pessoas que se satisfaziam em comendo o alimento dos porcos, como o filho pródigo.
enquanto você está satisfeito por se assentar à mesa com o rei. O teu olhar de compaixão precisa ser direcionado para aqueles que passam por lutas, por aqueles que passam por necessidades. Eu creio num dia aonde nós vamos colocar ali preocupação na cabeça da Genesi. O que fazemos? O que vamos fazer com tantos alimentos? O que nós vamos fazer com tantos mantimentos? Temos medo que estrague, é muito. Consigam instituições, vamos espalhar isso. Eu creio que esse dia chegará. Outra fonte também de poder é a indignação. É uma resposta daquilo que é injusto. Você deve se indignar quando algo de injusto acontece com você, mas a tua indignação, ela deve acontecer também quando algo de ruim acontece na vida do teu próximo. Quando algo contrário acontece com eles. A pressão social, ela é um perigo. Ela é um perigo porque a sociedade pode influenciar as pessoas. Mas nesta noite, saia daqui com uma certeza. Seja influenciado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa te influenciar. Que a palavra de Deus possa mudar as tuas atitudes. Ah, mas foi lavagem cerebral? Não. Foi cerebral, foi no corpo inteiro. Eu fui lavado e remido. O sangue do Cordeiro passou pela minha vida. Eu fui transformado. Isso é transformação que o Cordeiro faz para nós. E hoje nós vamos nos assentar à mesa em memória ao seu sacrifício. Em nome de Jesus. E assim eu quero convidar você para um momento de maior pressão que a palavra de Deus relata. Eu convido você a ir ao Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 32 ao 42. Jesus a poucos passos da sua prisão, da sua condenação e da sua morte. Mesmo em meio a essa que é relatado como a maior pressão que a Bíblia mostra, Jesus traz cuidados para nós em meio à pressão. Marcos 14, versículo 32, diz: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus, ele deve ter passado por momentos difíceis no jardim do Getsêmani. Poucos instantes antes da sua prisão,
feita por um dos seus, uma traição de um dos discípulos. Então ele é preso, ele é levado para ser condenado e então morto na cruz. Esse texto retrata um pouco acerca de um momento de angústia. E o Monte das Oliveiras, ele era assim chamado em virtude dos pomares de oliveiras que haviam ali naquele local. Cresciam ali nas suas encostas. E o jardim do Getsêmani, era um jardim cujo significado do seu nome era a prensa de azeite. Prensa nas azeitonas, para que o azeite então saísse. Era o local onde eram espremidas as olivas. E Jesus levou o seu povo para ali. Jesus levou os seus discípulos para este local, para estarem ali ao alcance de Pedro, Tiago e João. Estavam ali todos juntos. Ele orou de maneira para que acontecesse o cumprimento dos propósitos de Deus. Ele chega em determinado momento e ele diz ali, mostrando a sua humanidade, mostrando que ele já estava se preparando para o sofrimento que viria pela condenação dos pecados da humanidade, a missão na qual Deus havia enviado Jesus à terra. E ali ele demonstra humanidade, declarando: Senhor, se possível for, afasta de mim esse sofrimento. Se possível for, afasta de mim essa condenação. Só que antes não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita de acordo com a tua vontade. Que assim aconteça. O sofrimento que simbolicamente aqui nesse texto é retratado como cálice. O cálice do sofrimento. É evidente que do lugar aonde vem a pressão, nós certamente seremos tentados. E Jesus, sabendo que estava por vir, levou ali aqueles que seriam os multiplicadores da missão de Deus na terra. Os seus discípulos são então levados com ele ao Getsêmani, aos momentos finais da sua angústia, da sua dor, de todo o seu sofrimento por aquilo que ele deveria de pagar. Algo que ele não havia cometido, mas que ele iria mesmo assim pagar. É imensurável o sofrimento, a pressão pela qual Jesus passou. Esse texto aqui em Marcos não retrata, mas em Lucas, depois procurem Lucas, diz que o seu suor ficou como sangue. Tamanha a pressão que ele estava passando como um homem ali, naquele local. Quando ele faz o pedido para o Pai, ele diz: se possível for, afasta de mim toda essa dor. Mas ele diz: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita, Pai, que a tua vontade seja feita. Afinal, foi para isso que eu vim. Afinal, esta é a minha missão. Eu não vou abortar a minha missão no momento final por causa de uma pressão. Eu vou até o fim com a missão que o Senhor me deu. Eu vou até o fim com aquilo que o Pai me deu. Jesus aqui, ele não estava retratando o medo da morte. Ele não estava retratando o medo de ser torturado. Ele não estava retratando o medo dos cravos que seriam pregados sobre ele. Mas ele ali, ele mostra nesse texto, ele mostra a sua preocupação com os seus discípulos, a preocupação com a igreja. Ele mostra ali que a igreja, ele sabia que sozinhos eles não conseguiriam passar por tamanha pressão. Ele sabia da missão que lhe havia sido outorgada. Ele sabia da missão dada pelo Pai. E Jesus, um homem santo, um homem puro, ele abraçou para si, ele tomou para si todas as dores, todas as enfermidades, todas as culpas
da humanidade. Ele se fez aqui maldição sobre a terra, um homem santo, Deus homem na terra, o Filho de Deus. Ele se fez maldição por todos nós. Alguém precisava pagar essa conta. Alguém precisava se sacrificar por uma humanidade, pelos pecados. E ele então faz uma troca. Ele entrega a sua própria vida pela nossa liberdade. Tudo isso por amor. Tudo isso por amor, ele então se entrega. E ali naquele momento nós vemos que, antes de entrarmos a fundo nos fatos aqui do texto, nós vemos que Jesus, sabendo de tudo que estava acontecendo, cuidando de tudo, ele vai ao encontro dos seus discípulos 3 vezes. Novamente ali o número 3. Novamente ali, caracterizando as etapas, caracterizando o próprio tabernáculo. O átrio, o santo e o santíssimo lugar. E os discípulos ali dormiram diante da agonia de Jesus. Jesus passando pela dor, Jesus passando por toda agonia, sofrimento. Os discípulos estavam ali dormindo. Como dormiram na presença da sua glória. Estavam ali dormindo. E depois da 3ª vez, ele chega e diz: agora basta, agora chega. Agora chegou a hora na qual o filho será entregue. Pronto, chega disso. Agora vamos entrar a fundo nesse texto. De Marcos 14, versículo 32. Era uma hora avançada da noite. Já era uma hora bem avançada. Ali o povo, ali no jardim do Getsêmani, e o segundo Adão estava ali para cumprir a missão novamente em um jardim. Novamente nós vemos uma missão dada por Deus em um jardim, só que o segundo Adão, não entregou por causa de pressão. O segundo Adão foi até o final. O simples fato dos discípulos não conseguirem parar a Judas mostra que simplesmente até então eles não tinham percebido da profundidade do que estava para acontecer. Eles imaginavam o nosso mestre com todo o seu poder, o nosso mestre com toda a sua glória, com a ligação que ele tem com os céus. Em determinado momento ele estala lá os dedos e tudo vai mudar. Deus vai agir, Deus vai manifestar. Por isso você consegue compreender um pouco desse sono displicente. Eles acreditavam nisso. E Jesus, conhecendo a limitação dos seus discípulos, por isso ao chegar ali ele pede para todos: sentem-se. Não façam nada, sentem-se, tomem lugar aí. Porque Jesus já estava mostrando ali, nesse momento máximo de pressão, haverão alguns níveis de pressão. E o meu povo precisa entender desses níveis. Existem aquelas pressões que são sutis, como elas vêm em forma de conselhos, quase sempre bem intencionados, mas que exercem um poder de pressão, trazem uma pressão astuciosa, incontrolável. Elas podem vir em formas de propostas vantajosas. Tá difícil, tá em crise, mas eu tenho uma proposta para você. Eu tenho. Quando começamos a ver alguns salões, apareceu um intermediário desses corretores que não se comparam aos corretores que nós temos nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos fechar?
Vamos fechar negócio? Eu posso dar uma quebrada aí, hein? Boa, hein? Vamos fazer sem declaração? Falei, meu amigo, você não entendeu nada. No meio da pressão, no meio da dor de Jesus, você está dormindo. Como é que você fala para uma igreja que é séria? Talvez na tua cabeça deve estar pensando, porque existem outras que talvez não o sejam. Por não conseguirem segurar a pressão. Há também aquelas que são ostensivas, aquelas pressões que vêm em forma de repreensão. De um modo geral, as próprias circunstâncias da vida também exercem pressões sobre a nossa vida. Até mesmo na obra de Deus experimentamos inúmeras pressões, independente das suas origens. Vamos entrar aqui no primeiro estágio. Primeiro estágio aqui no Getsêmani. Um estágio longe. Judas não estava entre eles. O povo caminhou junto durante 3 anos e meio. Nos instantes finais, cadê aquele homem? Cadê Judas que viu os mesmos milagres, que acompanhou as mesmas ações e recebeu os mesmos ensinamentos? Cadê esse homem? O primeiro estágio aqui no Getsêmani representa o átrio. Representa a entrada, onde está liberado para todos. Porém, do átrio, existem algumas pessoas que não conseguem romper, que não conseguem avançar, não conseguem ir para um segundo estágio e permanecem ali no átrio. Por isso, Jesus não exigiu muito deles ali. Ali naquele momento era o momento da carne, era o momento onde a carne controlava a mente. Por isso Jesus, ele não quis exigir muito do seu povo. No Getsêmani, Jesus seria prensado por 3 vezes, até que o azeite saísse do caroço, até que saísse todo o azeite dele. No versículo 33, nós vemos, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A angústia e a tristeza eram sentimentos que ele sabia controlar. E então no versículo 34 nós vemos um segundo estágio já se aproximando. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Segundo estágio, o santo lugar. No segundo estágio nós vemos que aqueles que estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João, são convidados, são chamados para estarem perto de Jesus, porque ali Jesus estava mostrando a sua humanidade, Jesus estava mostrando as suas limitações como homem, ele estava mostrando a minha alma, ele falava aqui versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus pede, apenas vigiem comigo. Apenas façam isso. No lugar santo, somente 3 dos discípulos estavam lá. Se você é bom de matemática, você já se atenta. 8 ficaram no átrio. 8 ficaram na entrada. 8 não conseguiam o sobrenatural de Deus. Estavam ali tomados por uma pressão. 3 se encontravam nesse segundo estágio, enquanto o traidor estava ali, pronto para aparecer. Esse texto é um pouco de tempo após aquele momento, a oração que aparece em João 17, onde relata que Jesus, ele ora com os seus discípulos. Agora ele vai entrar num novo estágio, agora ele vai orar somente ele com o Pai. Agora então vai para um novo tempo.
Quando ele pede ali para os discípulos ficarem vigiando, ele está trazendo um ensinamento. Ainda que nós aprendemos que as nossas orações com a nossa família, elas não podem ser desculpa. A oração com os nossos próximos, com aqueles nossos amigos, não podem ser desculpas para negligenciarmos a nossa adoração para o Pai no nosso lugar secreto. Ali no nosso quarto com a porta fechada, onde ninguém pode nos atrapalhar. Aonde nós agimos ali, nós entramos ali no Santíssimo Lugar. Lugar aonde nós não desejaremos mais deixar de estar. Será um lugar exclusivo. Versículo 35 diz: e adiantando-se um pouco, prostou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. A pressão começa a mostrar os seus efeitos. Jesus começa a orar. Jesus começa a orar, e quem intercede, entenda bem isso, quem intercede não permanece no nível do homem, mas do homem natural, mas atinge o nível espiritual. Atinge então a proximidade com o Pai, sai da naturalidade, sai do nível terreno e se aproxima do Pai. Jesus então ele avança mais adiante, ele entra no Santíssimo Lugar por nós. Ele entra por nós para se preparar. Pai, está chegando a minha hora. A minha hora está chegando, me dê forças para conseguir passar, porque eu sei que a missão para a qual o Senhor me enviou, ao eu conseguir completá-la, eu sei que haverá transformação sobre a terra. Eu sei que o jugo da escravidão, eu sei que o peso da condenação do pecado dará lugar a um peso de glória, a um peso poderoso de glória dada pelo Pai. Por isso ajuda-me, Pai, ajuda-me a continuar. E ele se prostra ali em terra diante do Pai. Ele sentia dor na sua alma, os seus sentimentos estavam ali balançados. Ele mostrou ali toda a sua humanidade. Jesus vivendo em meio à pressão da angústia pelos pecados que haveria de sofrer. Ele colocou-se em perigo pelos homens. Por cada um de nós ele se colocou em perigo. No versículo 37, ele continua dizendo: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? E o que é que eles estariam vigiando? Nem os discípulos sabiam o que eles haveriam de vigiar. O mundo espiritual estava presente ali, tudo estava acontecendo, então eles nem sequer sabiam como deveriam se comportar naquele momento. Jesus ele já estava cercado, em poucos momentos Jesus seria preso, já estava ali o cenário todo pronto, e os discípulos não sabiam o que vigiar. E Jesus chega e pune particularmente a Simão Pedro, a Pedro. Ele diz: Pedro, justo você, que disse que se necessário fosse, morreria por mim. Justo você, Pedro, não consegue ficar acordado, não consegue controlar a sua sonolência. Justo você, Pedro, justo você. Eu esperava uma atitude diferente. E no versículo 38 ele continua: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade ele está pronto, mas a carne é fraca. Eles estavam em plena Páscoa. Eles deveriam estar atuantes, eles deveriam estar agindo. O grande inimigo deles, o grande empecilho para eles era a carne, era a natureza humana. E aqui Jesus, se preocupando mais com o futuro dos seus discípulos do que com a sua morte na cruz, ele começa a declarar: estejam atentos, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca, portanto vigiem e orem. Sabe o que Jesus estava aqui falando? A falta de vigilância será o fator que nos levará a problemas seguintes. Aconteceu isso com Pedro, a falta de vigilância fez com que ele inclusive negasse a Jesus.
Pedro nega Jesus por 3 vezes justamente por não vigiar e por não orar. E Jesus, passando por decepções com os seus discípulos mais chegados, não perde o seu foco. Continua na missão que Deus lhe havia dado. E por 3 vezes ele orou as mesmas palavras. O que seria isso? Seria uma vã repetição. Por que Jesus ele ora as mesmas palavras por 3 vezes? Ele mostra que a perseverança não é uma vã repetição. Ele leva o seu povo a ser perseverante. Ainda que demore, continue, faça as suas palavras conhecidas no reino. Continue intercedendo, continue apresentando a sua vida, continue apresentando os motivos que te levam a pensar, a repensar na sua caminhada. Leve isso em oração para os motivos de pressão que você está vivendo. Versículo 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, não sabiam o que lhe responder. Pedro queria enfrentar a morte em favor do seu mestre. Pedro queria passar pela morte em favor de Jesus, mas não conseguia vencer o sono. Não conseguia vencer as suas limitações. Pedro estava ali rendido diante do cansaço. Os discípulos ali não tinham o que dizer. Eles conheciam a verdade, eles não tinham desculpas para tal atitude. Eles estavam debaixo de pressão. E a pressão impedia que eles tivessem as atitudes certas. As atitudes corretas, as atitudes esperadas por Jesus. Jesus dizia que não entendia o porquê eles estavam dormindo, mas o Pai que está nos céus sabia o porquê. Porque o Pai, Ele permanece no controle de tudo. Mesmo em meio à pressão, Ele continua no controle. Mesmo em meio à pressão, Ele continua à frente de todas as coisas. Vigiai e orai, para que não entrem em tentações. Ele diz aos seus discípulos. Este ensinamento, este cuidado de Jesus, ele acompanha um segredo para os seus filhos. Esse segredo diz que se nós nos sentarmos quando é hora de ajoelhar, ou ainda, se nós dormirmos no momento que nós deveríamos estar orando, nós certamente entraremos em tentação. Nós certamente deixaremos com que a pressão consiga ganhar voz e nos amedrontar. É na oração que Jesus está direcionando aos seus discípulos que nós temos revelação, que nós temos fortalecimento. É assim que nós nos fazemos mais fortes. Em meio à tentação, eu me prostro, não diante da minha dor, não diante da minha dificuldade, não diante do medo do que pode acontecer, mas eu me prostro diante do meu Deus. Eu me prostro diante daquele que é bendito, daquele que é dono de todas as coisas. Eu me prostro diante daquele que tem poder para mudar todas as coisas. Aquele que no Evangelho de Lucas diz: acaso haverá impossíveis para este que você vai se prostrar? Haverá impossíveis para Deus? Não! Ele pode mudar toda circunstância, Ele pode mudar toda situação contrária na tua vida. E no versículo 41, a hora chega. A hora chega, o Cordeiro de Deus estava sendo entregue. É a hora da traição. É a hora então onde vai acontecer o sacrifício que mudou as nossas vidas para sempre. O trabalho intercessório já havia sido feito por Jesus. Por isso ele diz: agora podem dormir. Vocês já dormiram quando não podia, agora está pronto. Agora, versículo 41. E veio pela 3ª vez e disse: ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. O Filho do Homem estava sendo entregue à morte.
Ele estava morrendo para que todos nós vivêssemos. Ele estava morrendo para que todos nós descansássemos. No versículo 42 ele diz: levantem-se, o traidor se aproxima. Judas conhecia o caminho do seu Senhor. Entenda você que os melhores traidores sabem aonde encontrar o seu líder. Saiba que os melhores traidores, os traidores mais ousados, eles conhecem o caminho do seu líder. Aonde eles poderão traí-lo, em que momento da caminhada eles poderão traí-lo. O Getsemane foi o jardim onde Jesus enfrentou a sua maior tentação, para mostrar como cada vez que ele fala com o seu povo por intermédio da sua palavra, é possível passar. É possível passar pela pressão que você está enfrentando. É possível passar e você ainda, em meio à pressão, ter sabedoria para ter as decisões corretas. Não tem sabedoria? A Bíblia diz: peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Peça por sabedoria, que Ele tem para entregar para o seu povo. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, você que está sob pressão. Você que está debaixo dessa dor na sua alma, essa angústia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais fará. Descanse no Senhor. Tudo isso, toda essa introdução foi feita para chegar nesse ponto. O que esse texto, Jesus no Getsemane, quer trazer para a igreja nessa noite? O que é que quer mostrar para todos nós? Primeiro que tudo, o que acontecer nas nossas vidas, antes de você se desesperar, ore, filho de Deus. Antes de você largar tudo, jogar a toalha, ore. Vá no seu quarto, no santíssimo lugar, busque romper, fechar a porta do seu quarto no lugar secreto. Ainda Jesus mostra que nos momentos de pressão, escolha as pessoas certas para estar com você. Escolha os amigos leais para estar com você nesses momentos. Nos momentos de maior dificuldade, escolha as pessoas certas. Senão elas vão te afundar ainda mais. Vão exercer pressão ainda maior. Mas Jesus também nos ensina: assuma as suas fragilidades. Assuma, não tenha vergonha. Assuma as fragilidades humanas que você tem. Assuma. Lembre-se que você tem limitações e de que você precisa de ajuda. E não é vergonha pedir ajuda. Jesus, nesse momento final, Ele traz os seus 3 discípulos chegados para perto. E ali ele estava gritando por ajuda. O seu lado humano estava gritando, declarando: a minha alma está sofrendo até a morte. Estava falando de uma angústia. Ele estava mostrando que nós precisamos mostrar ali, não podemos esconder, precisamos colocar para fora as nossas limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós temos limitações. E quando você reconhecer isso, tenha os seus momentos em secreto com o Senhor. Tenha os seus momentos onde de repente você não sabe nem o que pedir a Ele. Olhe para o céu e chore na presença dEle. Senhor, eu não sei nem o que falar para você. Estou aqui. O Senhor me conhece, estou quebrado por dentro. A minha alma está gritando, eu não consigo, Senhor, fazer nada. Eu não consigo me levantar. Manda um anjo, manda alguém, me dá forças, mas me levanta desse chão, Senhor. Me levanta dessa aflição. Mateus 6, versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a sua porta, ora a teu pai que está em secreto.
E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ele espera que você entregue ali o seu pedido. Ele espera que você apresente a sua dor, a sua pressão no secreto, porque Ele quer te recompensar publicamente. Ele quer mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele quer mostrar que Ele é o Deus do impossível na tua vida. Aprenda a lidar então com as orações que não são respondidas no seu tempo. O tempo que você acha que seria perfeito para que essas respostas viessem. Aprenda a lidar com isso. Jesus traz esses ensinamentos nesse texto. Embora as orações com os nossos pedidos, as respostas não venham de maneira rápida, muitas vezes. Nós devemos, de maneira perseverante, renovar os nossos pedidos junto ao Pai. Portanto, continuar orando. Continuar orando. Eu orei por um familiar meu, 13 anos, é tempo ou não? 13 anos eu declarando: Senhor, prepara um servo teu para que fale do teu amor, da tua palavra para o meu pai. Senhor, prepara, Senhor, prepara. Ano se passava, Senhor, prepara, Senhor, prepara, Senhor, prepara. E ele estava preparando. E depois de 13 anos, ele me traz para Ribeirão Preto, para que eu possa anunciar a palavra para ele. E ele te recompensa publicamente. Em um retiro, quem participou pôde ver, eu batizei meu pai. Isso é a maior recompensa que Deus poderia me dar para a minha oração, que durou 13 anos, mas Deus o levou até ali. E naquele momento eu pude afogá-lo. Naquele momento eu pude lançá-lo às águas, para que ele renascesse com Cristo. Amém? E hoje congrega com a gente para a glória do Senhor. 13 anos. E você chorando porque você fez uma oração há uma semana. Você chorando porque você fez a oração há um mês. Vigia e ora. Vigia e ora. O espírito pode estar pronto, mas a carne ela é fraca. E no momento que você deveria estar ajoelhado, você se assentar na sua poltrona para murmurar, a tentação pode vir e a tua fé pode ser abalada. A tua fé pode ser abalada, portanto saia dessa condição. Deus ele permite que as pressões sirvam para o nosso amadurecimento, para mostrar quem realmente nós somos. Por isso deixe que essa pressão continue esmagando você. Deus não vai dar um fardo maior do que você possa suportar. A pressão que está acontecendo, Deus vai te dar o escape para você passar por ela. Pare com isso. Muitos apresentam uma espiritualidade intocável, mas é só a pressão visitar. Já começa a mostrar o que está no coração. Portanto, em nome de Jesus, que a pressão não faça de você alguém que sai por aí anunciando palavras torpes. Começa a limpar o teu vocabulário. Quer começar uma mudança na tua vida? Começa limpando a tua língua. Começa limpando o vocabulário que está... Ai, às vezes escapa. Escapou. Saiba que uma simples escapada você pode jogar por água abaixo, jogar a tua esperança de você transformar uma vida por causa de uma palavrinha que escapa. Portanto, em nome de Jesus, saiba que de um lugar onde você declara que Deus é bendito, você não pode sair falando palavrão. Estou falando de algo que é um problema nacional.
Estou falando que algo que não é problema de pecados é vocabulário, que é tão sujo quanto um assassinato. Palavras torpes. Ai, mas você não sabe a pressão que eu estava no meu trabalho. Em nome de Jesus, que isso nunca aconteça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que não seja a pressão que mostre que você é alguém fraco. Que a pressão mostre que Deus não é o Deus bendito que nós declaramos no começo. Melquisedeque falando para Abraão. É só uma pressão aparecer que aquele que é fraco mostra a sua fraqueza. É só uma pressão aparecer que aquele que é fraco sai do centro da vontade de Deus. Mas é quando a pressão aparece e você permanece firme, é que todos olham e contemplam a glória de Deus através do teu posicionamento. Declaram: eu quero ser como esse servo do Senhor. Mesmo em meio à pressão, ele não jogou tudo para o alto. Mesmo em meio à pressão, ele parou, perguntou para o seu Deus: o que eu devo fazer? E a melhor decisão saiu daquele servo, saiu daquela mulher, daquele homem, que não se sujeitou à pressão. Que a tua oração seja: Senhor, a pressão é uma excelente oportunidade para que o Senhor manifeste o seu poder na minha vida. E através da minha vida também. Me ajuda então, Senhor. Me ajuda então a sair. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte nós somos livres. Por isso, em nome de Jesus, saia daqui hoje com a certeza de que a pressão das necessidades vai gerar em você uma oração mais poderosa. A pressão na obra de Deus, para muitos obreiros, para muitos líderes de célula, não são bem-sucedidos na obra de Deus. Ou ainda, que essa pressão na obra de Deus possa te mostrar que você conhece o poder de Deus, que você consiga então ver que o poder das lágrimas, ele chama o favor de Deus na tua direção. O poder das lágrimas faz com que a pressão comece a afrouxar, com que a pressão comece a sair, o poder das tuas lágrimas aos pés do Senhor. Saiba que a obra de Deus é regada por muitas lágrimas. Muitas lágrimas mantêm esse reino de pé. O apóstolo Paulo, ele vivenciou isso em Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Amém? Saiba você que a atitude do mundo é revelar e justificar uma ação feita debaixo da pressão. Mas a postura de Deus é exatamente o contrário. Deus age de maneira contrária do que aquilo que a sociedade anuncia. Por isso fique firme, por isso se fortaleça, por isso saia dessa condição de ceder em meio à pressão. Que a pressão revele que o teu coração é blindado por Deus. Que a pressão mostre que o teu coração fará de você alguém que ora sem cessar. Isso não foi um pedido de Jesus. Discípulos amados e lindos, se vocês desejarem, orem, vigiem, era uma ordem. Vigiem e orem, a tentação está aí e ela quer derrubar vocês. Por isso ajude a cumprir a ordem de Jesus com reverência, com diligência, com temor. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, contempla a tua igreja nessa noite, Pai. Contempla os teus filhos, Senhor. Nós não queremos ser nem mais nem menos. Nós queremos ser aquilo que está no teu coração, Senhor. Ajude-nos então, Pai. Senhor, seja o que for preciso, ainda que com luta, Senhor, ainda que com dor, nós fazemos uma aliança contigo, nós fazemos um pacto.
um compromisso de servi-lo, Senhor. Ai, mas eu discuti com o meu esposo, discuti com a minha esposa, discuti com o meu namorado, com a minha namorada. Não estou bem para servir. Como Jesus, quando declarou para Pedro: quando te converteres, compreenda então o poder de Deus. Não é uma pressão que pode te tirar. Não é uma pressão que pode deixar que você tenha a reverência certa ao Pai. Abrimos mão do que for preciso, Senhor, porque nada é mais precioso do que o Senhor. Ajude-nos então nesta noite, Pai, a fazermos a diferença. Que nada nos satisfaça mais do que a sua presença. Oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos, antes de nos assentarmos à mesa, nós vamos ministrar uma adoração aqui. Conforme você consiga compreender que a pressão não pode paralisar um homem e uma mulher ousado no Senhor. Conforme você for compreendendo que você pode suportar toda a pressão que está sobre a tua vida, o Senhor te convida a mostrar de uma maneira profética que você se coloca de pé. Conforme você for compreendendo isso, vá abrindo o seu coração, vai entregando a Ele a sua melhor oferta de adoração, abrindo o seu coração, em nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus.